Em Brasília, determinou que a União deposite o valor de 8,39 milhões de reais para comprar um medicamento conhecido como Zolgensma. Isso para o bebê Arthur Belo, que tem 1 ano e 10 meses. O Arthur, ele tem uma atrofia muscular espinhal, é uma doença genética neurodegenerativa que é rara. Esse medicamento é considerado o mais caro do mundo. Mas como que funciona o fornecimento de um medicamento que é de alto custo? Eu vou conversar agora com a doutora Fernanda Zuccari, que é advogada especialista na área de saúde e vai explicar para a gente. Doutora, uma ótima noite, seja muito bem-vinda ao JR News. E a primeira pergunta que eu já queria lançar para a senhora, eu estava dando uma pesquisada, dando uma olhada, se eu cometer algum erro aqui, já me corrija. Mas existe uma lista de medicamentos que são de alto custo que o governo ele já consegue arcar com isso. Mas esse medicamento e muitos outros não fazem parte. E aí é preciso acionar a justiça. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Esse medicamento, o mês passado, ele foi autorizado o registro dele pela Anvisa. Em razão disso, já é possível pleitear, através de uma medida judicial, esse medicamento, porque há um mês já foi registrado na Anvisa. Sendo registrado, é possível sim, as chances são muito grandes de se conseguir uma tutela de urgência nesse caso. Doutora, quando eu era repórter, eu fiz um caso de uma família que era uma situação extremamente triste, era uma doença também rara e a criança precisava de um medicamento. A família sofria porque o preço era exorbitante, tiveram que entrar na justiça. Esse é o único recurso. Como que funciona? Se eu tenho um filho em casa e descubro que, infelizmente, eu não consigo arcar com esse tratamento, eu preciso ir até a justiça para pedir isso para o governo. Exatamente. Essa doença, nesse caso específico, o AME, que é a atrofia muscular espinhal, nós temos 8 mil brasileiros que possuem essa doença. E esse é um tratamento que até os 2 anos, se você aplica esse medicamento, as chances são muito grandes de você curar essa doença. É como se você inserisse o DNA que falta, né, para esse doente. Então, é um medicamento muito importante que dá um excelente resultado. O que a gente deve perguntar nesses casos é por que um remédio, né, deve custar 12 milhões de reais? Porque isso realmente afeta a todos, inclusive a saúde pública, a gestão da saúde pública, né? Por que um remédio custa 12 milhões? Né? O que está por trás disso? Não que não se consiga entrando com a ação. Obviamente, nós temos na nossa Constituição Federal de 88 o direito à vida, o direito à dignidade humana, o próprio SUS foi instituído, que é um sistema de saúde universal, na nossa Constituição de 88, num período pós-redemocratização do país, mas nós também temos que pensar nessa gestão desses custos, né? E o motivo de um remédio custar 12 milhões, eu acho que essa é a pergunta que a gente deve começar a refletir. Exato. Doutora, eu já ouvi dizendo que essa decisão também por parte do governo é difícil de ser feita. Quando a gente pega um medicamento que vale 12 milhões de reais, existe aquela possibilidade de pegar toda essa quantia para um só paciente, ou então pegar esse valor e dividir para tantos outros cuidados que são necessários e renda que precisa chegar no nosso sistema único de saúde. Mas também é uma comparação injusta, porque a mãe dessa criança que precisa do medicamento, é injusto fazer essa comparação com ela, né? É injusto porque a gente individualiza, né? A gente sabe, essa criança tem um rosto, essa criança tem uma mãe, essa criança tem uma história. Então, a gente acaba ficando vinculado a isso, né? O motivo, eu acho que, obviamente, a gente não vê os números que, de repente, a gente deixa de atender. 30% de crianças pode ter um aumento na mortalidade infantil por conta de um aumento desse tipo de medicação. Mas o que é importante é a gente começar a perguntar o motivo do valor desse medicamento, né, para que as pessoas possam ter acesso sem comprometer o Sistema Único de Saúde. Doutora Fernanda, eu agradeço o tempo e a disponibilidade para tocar nesse assunto que é extremamente sensível, mas também é importante que as pessoas saibam como proceder. A gente não sabe o dia de amanhã e é preciso se antever de alguma forma, pelo menos com o conhecimento, saber onde está pisando. Obrigado pelas informações, uma ótima noite.